CISAL, turma de 2009. Eu fiz clínica médica, residência de clínica médica no Hospital Universitário, no professor Alberto Antunes, e aqui de Maceió mesmo. E fiz cardiologia e ecocardiografia no Hospital Dante Pazanese, lá em São Paulo, no Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Bom, embora vocês estejam vendo como se fosse apenas aula de doença de Chagas, mas eu escolhi dois temas. A ideia dessa aula, toda vez que vocês, certamente quando pagam cardiologia na faculdade, vocês ouvem muito de insuficiência cardíaca, de hipertensão, e mesmo que vocês não ouçam, certamente vocês estudaram para alguma prova de vocês, ou irão estudar para concursos, enfim. E eu quis fazer uma coisa diferente, eu quis um tema que, embora seja muito frequente nos nossos ambulatórios, sempre aparece um ou outro paciente no dia a dia da gente, da cardiologia, é muito negligenciado, até mesmo pelos cardiologistas, negligenciado ou avaliado de forma muito passiva. São pacientes que precisam de algum tipo de intervenção, às vezes é reconhecida, a maioria de vocês, as turmas mais recentes, graças a Deus, tem uma capacitação boa, consegue reconhecer a doença, mas tem uma atitude muito passiva em relação à doença e a gente pode fazer algumas medidas para melhorar a qualidade de vida do paciente e melhorar o tratamento do paciente. Então, nesse intuito, eu queria primeiro lembrar dessas doenças para vocês, e claro que eu vou dar um enfoque bem ligeiro, mais direcionado à parte de cardiologia de algumas delas, e chamando a atenção para vocês o que é mais importante para vocês levarem para o dia a dia de vocês, tá certo? Então, vou começar falando da febre reumática. Febre reumática, provavelmente vocês já estudaram, já devem ter uma noção da doença. Ela é produto de uma reação cruzada imunológica. Então, acontece mais comumente na infância e na adolescência, mas pode acontecer em qualquer fase da nossa vida. Então, o Streptococcus do grupo A de Lancefield, quando faz uma infecção na orofaringe, ele gera uma resposta imunológica que a gente mesmo produz, que de forma cruzada ataca vários de nossos órgãos, né? Naturalmente, eu vou focar aqui no ataque dele ao coração, mas ele ataca vários, o sistema nervoso, sistema osteomuscular, enfim. Pode passar. Então, assim, de forma sucinta, né? O diagnóstico é clínico e desde muito tempo atrás a gente tem os critérios de Jones. O critério de Jones, esse que vocês estão vendo aí, foi revisado em 92, né? São os critérios maiores, né? E menores para você auxiliar no diagnóstico da febre reumática. Então, você tem os critérios maiores, cardite, artrite, corete, síndrome, eu vou falar um pouquinho de cada um delas daqui a pouco. O eritema marginato, o nódulo subcutâneo e as reações mais inespecíficas, por isso que são critérios menores, a febre, a artralgia e a elevação de marcadores de inflamatórios de fase aguda, VHS, PCR, e algumas alterações eletrocardiográficas com o alargamento do intervalo PR, tá certo? Pode passar. Aliás, não, volta aí, só para mostrar para vocês aqui, ó. Eu não sei se vocês não conseguem ver a setinha, não, que eu estou balançando aqui, conseguem ver, não? Não, né? Não. Em cima, vocês estão vendo a característica da artrite da febre reumática. Ela é uma artrite, é uma poliartrite, ataca várias articulações, ela é migratória, tá? Ela tem a característica dele, ataca mais de uma artrite, uma poliartrite, pode atacar mais de uma articulação de uma mesma hora, mas a característica dela é que ela fica migrando. Então, passa uma semana numa articulação, quando está melhorando uma, aparece no outra, né? Outra característica muito marcante dela é que responde rápido e muito bem a anti-inflamatório. Então, isso inclusive a gente usa para diferenciar de uma artrite específica do Streptococcus. O Streptococcus pode fazer um tipo de artrite, chamada artrite pós-streptocócica, que ela não responde tão bem a um anti-inflamatório e ela é muito mais precoce, né? Já a reumática não, ela é mais tardia. Você tem uma infecção de garganta hoje, daqui a 15, 20 dias que você começa a ter algum sintoma de artrite, certo? E aí embaixo vocês vão ver, do mais à esquerda,
O eritema marginado, a característica dele é esse halo mais claro, e ao redor, bem demarcado, bem delimitado, esse halo vermelho, por isso que é eritema marginado. Do lado, o nódulo subcutâneo. Os nódulos subcutâneos costumam ser pequenininhos, às vezes você nem percebe na inspeção, só palpando, e a grande característica dele é que aparece nas superfícies extensoras, né? Então, é muito comum no cotovelo, no joelho, às vezes aparece. Tanto um como o outro não são comuns no corpo geral, coisa em torno de 5% da população. Agora, especificamente o nódulo subcutâneo, quando ele é muito comum, quando ele aparece, tem relação com o acometimento cardíaco. Então, ele tem uma relação mais próxima, assim, quando ele aparece, a chance de ter acometimento cardíaco é grande. E embaixo, a coreia de Sydenham, é uma coreia juvenil, coreia de criança e de adolescente, é mais comum, salvo engano, em mulheres, né, do sexo feminino. A grande característica é que ela, quando a criança está dormindo, não acontece o movimento involuntário, e quando ela está nervosa, ansiosa, exatamente no sentido contrário, aí ele fica mais intenso os movimentos, tá? Então, a Coreia de Sydenham, ela é tão característica que ela sozinha já fecha o diagnóstico, a gente vai ver mais na frente. Agora pode passar. Então, veja, em 92, isso já era revisado, os sinais maiores e menores de Jones. E em 2004, isso até hoje é assim, foi estabelecido como é que era feito o diagnóstico, né? E tanto da primeira infecção como da reinfecção, da recorrência, certo? Então, é aquela história que vocês já devem lembrar, dois critérios maiores ou dois menores e um maior, fecha o diagnóstico de prima infecção. Naqueles pacientes que, por exemplo, teve uma história de uma dor articular, inchou as articulações, era no cotovelo, depois passou no tornozelo, e depois ficou bom. Aí você, será se ele teve febre reumática? Ficou na dúvida. E aí agora ele teve de novo esse surto e apresentou os critérios de Jones, aí é uma recorrência. É como se fosse uma prima infecção, mas com uma história pregressa que sugeria ter tido. Então seria uma recorrência nesse caso, né? Mas com alguns detalhes extras, né? A Organização Mundial de Saúde, em 2004, estabeleceu algumas coisas mais diferenciadas, vamos dizer assim. E aí eu chamo a atenção lá embaixo, ó. Coreia de Sydenham, sozinha, já mesmo, até mesmo, ali, desculpa, somente precisa da evidência de infecção estreptocócica para você diagnosticar febre reumática. E um último detalhe, esse lá de baixo, aí eu quero pontuar bem, eu sou ecocardiografista, como vocês viram lá na frente, infelizmente, né, não são todos os colegas que descrevem as características das válvulas nos ecos. Claro que uma válvula normal, você não precisa estar perdendo tempo escrevendo, ela é assim, assado, não. Mas quando você tem uma válvula patológica, é importante que você descreva características, idealmente que você coloque numa conclusão, se você vai concluir o exame, que alguns exames a gente prefere não concluir, mas quando você vai concluir, colocar que é sugestivo de febre reumática, e se você não fizer isso, descrever achados típicos da febre reumática, né? Assim como achados típicos da degeneração por deposição de cálcio, enfim. Por que que eu estou dizendo isso? Olha lá no último, o que é que ele diz no último tópico. Não há necessidade de critérios adicionais para diagnóstico de, de cardiopatia reumática, né? Num paciente que tem uma válvula mitral com patologia característica de doença reumática. Isso muda totalmente a condução, a gente vê na nossa atividade diária, às vezes alguns pacientes que chegam para a gente, por exemplo, que já com a doença já desenvolvida de anos, já com indicação de troca valvar, sintomática, e sem fazer profilaxia, que a gente vai falar já já sobre isso. E ela não precisaria de mais nada, só da descrição ecocardiográfica de que aquela válvula era uma válvula com características de degeneração por, por doença reumática. Só isso já faria ela ganhar uma profilaxia.
Então, é importante, além dos critérios maiores que a gente já se acostumou a ouvir, 2 critérios maiores, ou um menor e 2 menores, lembrar da Coreia de Sydenham, que sozinha já dá o diagnóstico, e essas características valvares, que aí não dá para exigir de ninguém, é o ecocardiografista quem tem que dizer. Mas uma vez descrito, que é uma válvula com característica de degeneração reumática, essa paciente já tem indicação de profilaxia secundária, tá certo? Pode passar. Então, veja que eu estou fazendo de forma sucinta, não quero perder tanto tempo. O tratamento da febre reumática, naturalmente, é direcionado para as fases agudas, para as fases crônicas, para a fase aguda, para a fase crônica, para usar cometimentos neurológicos. Então, por exemplo, na Coreia, você pode usar convulsivante, antidepressivos, tem tratamentos específicos. Para as artrites, você usa anti-inflamatório, alguns anti-inflamatórios respondem melhor, outros não. A gente costuma evitar usar corticoide, por exemplo. Então, tem coisas mais direcionadas, mas não é o foco aqui. Para o coração, o grande lance é você fazer o tratamento a profilaxia primária, que é tratar sempre que tiver uma infecção de garganta, não tardar em tratar, né? Então, infecções com características bacterianas, tratar o quanto antes e de forma adequada, com antibiótico adequado, evitando também fazer uso irracional de antibiótico, né? Quando a gente usa a torta à direita para qualquer coisa, criando resistência bacteriana, e também é bom evitar, para evitar o primeiro surto. E a secundária para evitar novos surtos, tá? Então, essa tabela que vocês estão vendo aí, é a sugestão de tratamento da profilaxia primária da febre reumática. Veja que tem uma série de antibióticos, todos eles com foco em gram positivo, tá certo? Qual é a grande vantagem da penicilina benzatina, que é o grande nome da febre reumática, do tratamento da febre reumática, que ela é um antibiótico de depósito, tá? Então, principalmente na profilaxia secundária, ela ajuda demais, porque evita que a pessoa fique tomando o tempo todo medicação. Claro que tem o desconforto da aplicação, da dor local, que alguns pacientes reclamam, mas ainda assim, é uma aplicação a cada 20 dias, a gente vai ver daqui a pouco na profilaxia secundária. Pode passar. Então, profilaxia secundária, que a gente faz principalmente com penicilina benzatina, a cada 21 e 21 dias. Agora você vê que tem outras opções, oral e tal, mas aí eu uso contínuo, né? Então, a penicilina benzatina sempre acaba sendo, do ponto de vista posológico, mais cômodo. Tem desconforto da aplicação, mas é bem mais cômodo. E a penicilina benzatina é um excelente antibiótico para os streptococcus. Pode passar, próximo. Então, para fechar, a febre reumática, eu falei que estou falando aqui bem por cima, mas chamando a atenção a vocês, de que a gente não pode negligenciar, porque o que acontece hoje? A gente vê um paciente com febre reumática, às vezes não precisa ser cardiologista. O paciente até já tem o diagnóstico, tem a história, mas não faz o tratamento adequado. Aí a gente percebe isso e deixa passar, né? Deixa passar. E às vezes você pega o paciente que tem uma degeneração na fase inicial, deixa de fazer o tratamento adequado e ele evolui e fica casos graves depois. Veja que é um problema na válvula, mas que leva à dilatação de câmeras depois. Se tardar muito em tratar uma válvula que precisa, por exemplo, de cirurgia, acaba complicando com outros tipos de complicações. Então, acaba que o desfecho é muito ruim. Então, a gente não pode deixar passar. Então, quando vocês verem um paciente com suspeita de febre reumática ou com um diagnóstico já dado, observe se eles estão fazendo profilaxia, veja se eles fizeram a profilaxia. Ela é simples, ela não custa nada. Pelo menos questione, né? Questione ou ela ou diretamente o cardiologista delas, tá? Ou vocês como clínicos tomem a parte e façam o tratamento adequado, porque ajuda demais, tá certo? Ajuda demais. A gente, quando vê o desfecho tardio, chega a fazer pena do paciente, né? Há uns 3 meses atrás eu fiz o eco no paciente justamente numa situação assim, que eu fiz o eco, e vi uma válvula bem degenerada. Eu falei, ó, a senhora teve febre reumática, sabia? Ela disse, não, eu sabia que tinha tido um problema na válvula, não sabia que era reumática. E não fazia profilaxia e tal, e ela evoluiu ao longo de... O cardiologista que ela seguia fazia eco com ela, detectava a insuficiência da válvula dela, mas não descrevia, não fazia profilaxia, e foi degenerando, degenerando, degenerando.
Agora ela tem uma disfunção importante da válvula, está esperando para fazer a cirurgia. Bom, e eu naturalmente iniciei a bezetacil para ela. Então, a febre reumática, se você não tem acometimento cardíaco, aí é o tempo mínimo de profilaxia secundária, tá? Então, você vai usar a profilaxia, se for um paciente muito jovem, até 21 anos, ou por 5 anos, o que dura mais. Então, se você pega um paciente que tem 20 anos, recebeu o diagnóstico agora, ele vai usar até os 24, pelo menos, né? Por outro lado, se você pega um que tem 12 anos, por exemplo, ele vai usar até 21 anos, né? Ou seja, é até 21 ou por 5 anos, o que durar mais. E assim segue. Então, se você tem acometimento cardíaco, mas é um acometimento leve, aí é até 25 anos ou por 10 anos, o que durar mais, né? Se você tem uma lesão já moderada ou importante, aí é até 40 anos ou pela vida toda. Aí veja, como assim pela vida toda? Você vai ponderar. Então, por exemplo, se você tem um paciente que já é idoso e já faz profilaxia já há muito tempo, aí você pode até dizer, caramba, aí está reclamando de dor e tem que se deslocar de casa para tomar bezetacil, aquela coisa. Você pode até dizer, caramba, já está muito idoso, o benefício agora já não é tão. Aí você pode pensar, não, agora eu vou parar a profilaxia para esse paciente. Por outro lado, você pega um paciente muito jovem, com acometimento significativo da válvula, se você parar de fazer profilaxia muito cedo e ele tiver uma outra infecção de garganta e de novo o sistema imunológico dele agredir essa válvula pode degenerar para um quadro ainda mais grave. Então a gente prolonga, tá? Então tudo isso tem que ser pensado na decisão, mas o fato é que com uma lesão mais importante, o tempo é bem mais prolongado, tá? E aí, ó, paciente que operou a válvula, trocou a válvula, colocou uma prótese, ou fez plastia, vai receber profilaxia para a vida toda. Então, olha, o paciente operou a válvula, qual foi a causa da sua troca valvar? Foi febre reumática. Está tomando bezetacil? Não. Tem alguma coisa errada, entendeu? Ele deveria estar tomando. Então, a febre reumática era mais para alertar vocês sobre isso, não terem uma atitude passiva. Vocês vão, se não diagnosticar, desconfiar de pacientes com febre reumática, que tiveram febre reumática, e sequelas dela. Então, lembre da profilaxia, questione. Se não lembrar na hora de que tiver com o paciente, dê uma olhadinha. Essa tabelinha é simples, você pode buscar na hora na internet, no celular, dê uma olhadinha. Questione se foi feito o uso da bezetacil adequadamente. Se não foi, proponha ao paciente, porque o benefício, sem dúvida nenhuma, é real. Pode passar. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Sim, professor, tudo certo. Bom, aí eu já vou mudar a chaga agora para doença de Chagas, tá certo? Então, que é outra doença que, da mesma forma, a gente costuma ter a gente pensa, essa pensa mais ainda, né? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viram algum paciente, olhou um para o outro e disse, olha, isso aí deve ser Chagas. Então, é muito comum a gente pensar, mas a gente tem uma atitude muito passiva em relação à doença de Chagas, e a gente tem coisa a oferecer para o paciente, a gente vai ver daqui a pouco. Você viu lá na primeira slide, aquele rapaz lá é o Carlos Chagas, que foi quem descreveu a primeira doença, por isso que deu o nome à doença. Você consegue ver também o triatomínio, né, o barbeiro, que é quem transmite o vetor, e aqui embaixo, né, entre um e outro, como se ele estivesse olhando no microscópio, você está vendo ali o Plasmodium falciparum, né, que é quem, quem causa a doença. Pode passar agora. Bom, só para vocês terem uma ideia do impacto dessa doença, ela melhorou muito no mundo todo, tem várias razões para ter melhorado. Primeiro que a urbanização, né, quando havia mais hábitos rurais, havia mais reservatórios da doença. Os reservatórios não são só humanos, tem reservatórios silvestres também, então a extinção de alguns animais ou a redução de alguns animais também diminuíram. O combate em alguns países efetivo ao vetor também fez com que diminuísse, mas só para vocês terem uma ideia, em 1980
se estimava que havia 17 milhões de casos no mundo. Em 2022, isso estava entre 6 e 7 milhões. E para vocês terem uma noção do impacto que isso causa do ponto de vista financeiro, isso para você tratar, combater essa doença no mundo, é calculado um custo em torno de 627 milhões, né? Então, assim, é uma doença que tem um impacto significativo. E aí embaixo vocês vão ver que, você vê que tem uma diferenciação de cores aí, que eu quis dizer o quanto a América do Sul interfere nos números da doença de Chagas, né? Então, veja, tirando o México aí, todos os outros países aí, dos que têm maior número de casos, estão na América do Sul. Isso porque há uma importante subnotificação. No Brasil e nos outros países da América do Sul, pior ainda, tá? Então, isso aí é um cenário que com certeza é pior ainda, tá? Pode passar. Isso aí é um gráfico de cores que denota o risco de você adquirir a doença no Brasil, né? Quanto mais vermelho e mais intenso o vermelho, maior a chance. Então, você vê que na região de Goiás, a chance é maior, próximo ali ao Distrito Federal. Se você for por micro-regiões, você vai ver que o norte de Minas, né, e o oeste da Bahia também tem uma possibilidade maior de você se contaminar. Mas isso tudo são regiões onde eles conseguem notificar melhor. Porque você veja, Alagoas está em laranja, até uma área verde ali, essa área verde ali pegando inclusive a Agreste, e não é bem assim, tá? Nós não estamos tão ruins assim como o norte de Minas, mas também não estamos tão legais assim, não. Então, isso com certeza é subnotificação, tá? E vocês vão ver quando vocês tiverem, se vocês acredito que fizeram estágio rural, se não fizeram quando forem trabalhar no interior, quando passaram pelo interior, vocês vão ver que tem muitos casos de doença de Chagas, você percebe que é doença de Chagas, mas não foi notificado ou não foi diagnosticado, tá? Então, certamente, o cenário é um pouquinho pior do que esse que vocês estão vendo aí. Pode passar. Bom, aqui eu não vou me ater tanto aqui, mas só para vocês verem mais ou menos o ciclo da doença aqui. Então, o triatomínio, ele normalmente ele pica a gente, né, o ser humano, o animal silvestre. Aquilo dá uma reação inflamatória local, inclusive estimula a prurido, a coceira. E ele defeca também, costuma fazer isso na mesma hora que alimenta, ele faz o estímulo dele e defeca, no mesmo momento. Então, as fezes dele é quem faz a transmissão. Pode passar direto na ferida da própria picada, ou na hora que você coçou alguma seleção que você fez na pele, ou através da mucosa, tá? E aí, na corrente sanguínea, ele vai entrar nos órgãos e fazer todas as alterações que a gente vai ver mais à frente. Pode passar. O triatomínio, o barbeiro, né? Então, veja, tradicionalmente, a forma de passar é através dele, né? Disparadamente, a principal causa. E a principal forma de combater é combatê-lo, né? Combater a doença é combater o vetor, que é a teotomina. Agora, existem outras formas, que de tempos em tempos aparece assim, nos noticiários, um aumento súbito de alguma dessas formas. Então, você tem transfusão sanguínea, tem transmissão congênita, tem acidentes laboratoriais, transmissão oral. Então, teve um tempo atrás que, lá na região norte, tinha um local que tinha muita gente com transmissão oral. E aí foram fazer uma avaliação epidemiológica lá e descobriram que era uma região que o pessoal estava moendo cana de açúcar e junto com moendo cana moía o próprio teatomínio e aquilo ali misturava as fezes do teatomínio e a pessoa quando ingeria o caldo da cana, ingeria as fezes do teatomínio. Então, aí agora aconteceu um surto dessa forma de transmissão lá. Então acontece, já também aconteceu certas vezes no laboratório que não estava fazendo uma avaliação adequada lá e transmitia, né, para os funcionários, enfim. Então, mas a forma tradicional, sem sombra de dúvida, é através de barbeiro. Pode passar. Só voltar para eu fazer um adendo aqui. Você vê lá no final, transplante. Então, veja, quando vocês estiverem passando aí nas diversas especialidades que falarem de transplante de qualquer órgão,
mas é muito, vocês vão ver, se alguma vez vocês lerem, ou se na formação de vocês ouvirem sobre transplante cardíaco, certamente vocês vão ouvir isso, sempre se coloca se vale a pena fazer transplante em paciente com doença de Chagas, né? Por quê? A gente vai entender um pouquinho melhor mais à frente, mas é por causa da imunossupressão do transplante, né, que é necessário fazer, e aí no caso do transplante cardíaco, a imunossupressão bem violenta, bem importante, que a doença de Chagas, o plasmódio, ele fica, a gente dificilmente consegue eliminar 100% a pessoa que tem. Até se consegue, mas não é a regra. Normalmente, o nosso sistema, ele controla, mas fica lá o plasmódio. Então, o que é que acontece? Quando você imunossuprime, que as suas defesas, né, que estão controlando o plasmódio, diminuem, aí ele aumenta a parasitemia, e isso tem a ver ou com início dos sintomas, ou com progressão de doença e de sintomas já estabelecidos. Pode passar. Então, era isso aí mais ou menos o que eu já estava tentando para vocês. A doença em si, ela é uma balança entre a carga parasitária e a ação inflamatória e sorológica do próprio hospedeiro, tá? Então, quanto maior a parasitemia e quanto maior a resposta do hospedeiro, pior é a doença, tá? Uma coisa costuma ser proporcional à outra. Então, por isso que quanto menor for a carga parasitária e quanto mais rápido a gente contiver essa carga parasitária, melhor, porque menos tempo e menos intensa é a resposta inflamatória e sorológica. Agora, é muito individual também. Tem pessoas que respondem mais intensamente, mesmo com a quantidade menor de parasitas. E é isso que dá a, a, a característica diferente, que é uma doença que tem muitas formas, a doença de Chagas, é em função dessa gangorra e dessa diferença de resposta de cada pessoa. Pode passar. Então, na fase aguda, né, o mais comum é que o paciente não tenha sintomas. Hoje em dia, vai ser muito difícil que alguns de vocês vejam sintomas de fase aguda de doença de Chagas. Agora, se vocês forem trabalhar numa região endêmica, ou lá atrás, quando existia muito mais casos de doença de Chagas, e se sabia de regiões endêmicas, aí sim você via alguns sintomas de fase aguda, e você ficaria até relativamente mais fácil da diagnóstico em fase aguda da doença de Chagas. Então, só repetindo, a maioria é assintomática, mas quando tem sintomas, são sintomas secundários, principalmente a reação da inoculação, da inflamação local da picada do triatomina. Então, se ele pica na pele, costuma fazer uma reação, ou não faz nada, ou faz uma reação local, inflamatória, com descamação, com eritemazinho local, que é o chagoma de inoculação. Embora esteja preto e branco, dá para ter uma noçãozinha aí na mão desse rapaz aí, na sua direita. E do lado esquerdo, o sinal de Romanã ou Romanha, que é o que acontecia. Em muitos lugares onde a doença de Chagas ela era endêmica, são lugares assim mais ligados ao campo, que à noite faz mais frio, as pessoas costumam cobrir o corpo todo, deixar só a cabeça do lado de fora, né? Então, a cabeça era muito utilizada para o tratamento, utilizava muito a cabeça para picar dos pacientes. E era muito comum quando aplicava no olho, rapidamente o olho inchava, ficava inflamado, inchava bastante. Algumas vezes até era bilateral, mas a maioria das vezes era unilateral. E ficava esse aspecto, com o olho só inchado pela reação local inflamatória. E aí o rapaz que percebeu isso primeiro, colocou o nome dele e ficou Romanha, né, sinal de Romanha ou Romanã, e também em regiões endêmicas era muito sugestivo de inoculação de tetomínio e sugestivo de doença de Chagas na fase aguda. E outros sinais mais inespecíficos, como febre, que qualquer reação inflamatória pode dar, a meningoencefalite já mostrando o contato do plasmódio com o sistema nervoso central, a miocardite do mesmo jeito, de fase aguda aqui, e a cefaleia também por acometimento central em fase aguda, tá certo? Mas todas elas muito raras.
O 2 e o 3 aí, o Ramonha e o Chagoma, embora não muito comuns, eram bem mais comuns do que esses 4 últimos aí, são bem menos frequentes. Pode passar. E na fase crônica, aí a fase crônica, a doença de Chagas costuma acometer o coração e o tubo digestivo, ou um ou outro, né? Quando acomete o tubo digestivo, eles costumam atrapalhar a peristalse do órgão que está e dilatar, né? E se acomete, por exemplo, o esôfago, dá megaesôfago e atrapalha dá uma disfagia de trânsito de condução. Então, os pacientes, além de ficar com o esôfago dilatado, eles não conseguem esvaziar e é muito comum ficar acumulando alimentos, dar aquela mau hálito, entre outras coisas indesejáveis. No intestino, ele faz megacólon, muitas vezes fica fezes impactadas e às vezes até agrava com outras complicações, tá? Isso acontece em mais ou menos 10% dos casos, segundo as estatísticas. Embora, assim, acho que até seja um pouquinho mais. Quando você passa na enfermaria de clínica médica, a gente vê um pouquinho mais, né? Mas realmente não é tão alto como o acometimento cardíaco. Veja, 60% da fase crônica não manifesta sintoma nenhum. 10% gastrointestinal e 30% apresenta acometimento cardíaco, tá? Essas fotos aí cardíacas que vocês veem embaixo são fotos interessantes, foram escolhidas justamente para mostrar para vocês o achado principal, o tipo 3 aqui, ó, é a miocardiopatia dilatada. Veja como é um coração bem grandão, já perdeu até a conformação, é redondo, se você comparar com os outros, né, que tem um formato, digamos assim, mais triangular, ele é redondão, tá? E as paredes bem fininhas, né? Então, isso é uma clássica miocardiopatia dilatada. A doença de Chagas é uma das principais causas. No Brasil, ela só perde para a doença coronariana, tá? E a primeira, da pontinha da esquerda, se vocês forem ver, olha na pontinha do coração, como tem uma área bem mais fininha, um espaçozinho ali, né? Aquilo ali é um aneurisma de ponta, né? Também chamado de aneurisma em dedo de luva, que todos os outros têm, se você for olhar, né? Tirando o dilatadão lá, que nem dá para ver aneurisma, mas os outros têm um pouquinho na pontinha, tá vendo? Um adelgaçamento da parede, né? Isso é um aneurisma. O aneurisma em dedo de luva é uma característica da doença de Chagas e aumenta a chance de formar trombo nessa região aí, pela estase sanguínea que gera, tá certo? Pode passar. Não sei se vocês conseguiram ver isso que eu falei agora, por favor. Ô, professor, e o que causa esse afinamento nessa regiãozinha da ponta é a doença de Chagas? Isso faz parte da patologia da doença de Chagas. Passa o próximo Certo. slide que você vai entender agora. Ó, o que é que a doença de Chagas faz para gerar todos esses achados, tá certo? Aí eu vou me direcionar mais para o coração, embora sirva também para o tubo digestivo, tá bom? Então veja, nesse tripé de baixo aqui, ó, você vai ver aqui que tem disfunção microvascular, disfunção mitocondrial e dano neuronal. Tá nesses três aí que pode causar. Aquele dedo de luva, aquele aneurismazinho da ponta ali, tá? Ele tem muita influência do dano microvascular. É como se houvesse um pequeno infarto naquela região. O que é que o infarto faz? O infarto, a região que deixa de receber sangue, a coronária que foi acometida, deixa de irrigar uma parte do coração, e aquela parte, por não receber nutrição, ela tende a adelgaçar. A fina, se você comparar com outras regiões do coração, outras paredes do coração, ela é mais fina, tá? Tende a fibrosar e ficar fininha, tá? Ali o raciocínio é semelhante, só que, enquanto na doença coronariana, a região que fica acometida tem uma relação com a coronária, aqui não. Aqui não tem relação com uma coronária específica. Acontece que o dano microvascular, ele acontece num ponto de cruzilhada, onde as coronárias todas lá na pontinha vão se encontrar, as ramos das coronárias se encontram lá na ponta do coração, é como se eles fizessem pequenos infartos ali naquela região, tá? E aí, por causa disso, adelgaça a parede e fica fininha lá na ponta, certo? Então, o que justifica aquilo ali é principalmente esse primeiro ponto do tripé, a disfunção microvascular. Deu para entender?
Deu sim. Mas existem outros danos também. Então, veja, o dano mitocondrial, a mitocôndria é energia, então, assim, de forma grosseira, vamos dizer aqui, ela tem muita relação com a contratilidade, com a função sistólica do coração. Então, quanto mais dano mitocondrial, mais comprometimento sistólico, mais disfunção sistólica, tá? Já no outro extremo lá, ó, o dano neural, aí tem muito a ver com o sistema de condução. Mais na frente eu vou mostrar, mas vocês devem lembrar que a doença de Chagas tem a forma arritmogênica, vocês lembram disso? Forma dilatada, tal, tal, tal. A forma ritmogênica é preponderantemente por dano neuronal. Claro que tem os outros danos também, mas o dano mais forte é o neuronal. Então, o sistema de condução fica comprometido e aí aparecem as alterações na condução intraventricular, que é os bloqueios de ramo, mais como é o direito e o bloqueio divisional, que eu já converso com vocês sobre isso, tá certo? Mas aí aumenta a chance de arritmia também, tá certo? Então, principalmente pelo dano neuronal. Claro que os outros contribuem também, tá? Então, o conjunto desses acometimentos é que vão dar a cara fenotípica da doença, tá bom? Então, pode passar. Bom, o diagnóstico ele passa por esses três pontos, tá? Precisa ter os três? Não necessariamente. Às vezes é até difícil a gente conseguir colocar os três em alinhamento. Um caso assim bem clássico, não é tão fácil. Já foi um tempo de ser, hoje em dia nem tanto. Então, às vezes, você tem uma história clínica muito sugestiva, um paciente que teve muito contato, que tem uma história prolongada de exposição ao triatomine, muitos casos na família e tal. E aí você faz o exame laboratorial e dá positivo, você nem precisa ter a fase aguda, ou nem precisa ter o barbeiro, ele ter visto o barbeiro, só pela história e pelo laboratório já tá bom, né? Por outro lado, às vezes você não tem tanta história de contato, mas teve contato esporádico com o barbeiro, é, e aí faz o teste sorológico e dá positivo. Então, assim, você vai montando quebra-cabeça com esses três tripé, com esses três pontos aí. Clínica, e aí eu coloquei a foto de uma fase aguda, de um garotinho com o Romanã, mas não precisa ser fase aguda, né? Se você tem alterações, tanto sintomáticas como ecocardiográficas, eletrocardiográficas, que sugiram a doença de Chagas, né, no paciente, e, e, e história familiar, ou só as alterações clínicas e laboratório e de exame ecocardiográfico, eletrocardiográfico, aí você já pode pesquisar no laboratório, né, para confirmar ou não, tá bom? Então você vai usar esses três pontos, mas não necessariamente precisa alinhar todos eles, tá? Então pode passar. Por esse ponto. Bom, esse é o fluxograma da fase aguda, tá? Fase aguda não é tanto a nossa realidade, não é tanto que eu quero focar, mas de forma assim, rápida. Aí você pegou um paciente, está suspeitando. Se você já está, a fase aguda, se você teve um paciente que você suspeitou de fase aguda, é porque o cara tem uma característica muito marcante, né? Então, o cara está lá numa região que tem muito teatomina e apareceu com o olho inchadão. Caramba, deve ser. Aí você pesquisa o parasita de vez, né? Então, você tem provas para pesquisar o parasita, né? O famoso Machado Guerreiro, que se existia antigamente, o teste fenodiagnóstico, tá? Então, você faz pesquisa direto do parasita. Achou, aí, beleza, já fechou o diagnóstico. Não achou, você tenta outro teste, porque os testes de pesquisa de parasita têm dois problemas. Primeiro, depende da carga parasitária e são técnicas mais rudimentares. Então, é possível que você não encontre mesmo tendo. Aí você tenta duas vezes. Não conseguiu as duas vezes, ainda assim, se a suspeita é muito forte, aí você faz um teste sorológico, tá? Se o teste sorológico vier positivo, é beleza, você fechou o diagnóstico, tá? Mas, se você faz um teste sorológico, pesquisa de IgM, e ele ainda assim deu negativo, se a sua suspeita ainda assim for muito forte, você pode pesquisar um IgG, porque você já pode estar numa fase mais tardia da doença, certo? Então, assim,
de forma grosseira. Suspeita forte, você tenta pesquisar o parasita, vê se encontra. Pesquisa uma vez, duas vezes, não encontrou, aí vai para sorológico. Tenta IgM, se não der certo, tenta IgG, tá? E aí, se passou por isso tudo e deu negativo, aí provavelmente não é. Vai acompanhar o paciente. Lá no futuro, você vai ver se ele vai dar sinais da doença crônica. Aí passa aí para o próximo slide. Na doença crônica. Aí na doença crônica, esse eu queria chamar a atenção de vocês, respirar um pouquinho aqui, dar uma pausazinha para vocês entenderem bem. Olha só. Não que seja difícil, mas para que fique isso na cabeça de vocês. Quando a gente vê um paciente com doença de Chagas, o primeiro desafio da gente é lembrar de fazer a sorologia. E às vezes a gente vê, aparece mesmo, e aí beleza, né? Então acabou. Porque se o paciente já tiver uma insuficiência miocardiopatia já estabelecida, você vai tratar a insuficiência miocardiopatia e tanto faz se vai ser Chagas ou não, na prática, vamos dizer assim, né? Por outro lado, se o paciente é assintomático, mas o cara não tem nada, porque eu quero saber se ele tem Chagas, não vai mudar nada. Aí a gente não faz o diagnóstico, não fecha o diagnóstico. Não é legal. Então, se você suspeita de doença de Chagas, feche o diagnóstico. Vai lhe ajudar, eu vou lhe mostrar lá na frente por que que vai lhe ajudar, tá certo? Então, e suspeitei eu porque pela história clínica do paciente, porque tem muita gente na família, ou porque tem muitas alterações sugestivas nos exames dele. Aí, o que que você vai pedir? Vai pedir uma sorologia, tá? Não adianta pesquisar parasita aqui, porque ou a carga parasitária está baixa, ou, ou porque o seu sistema imunológico está interferindo, tá? Provavelmente a carga parasitária vai estar muito baixa e não vai achar parasita. Então tem que ser sorológico. Aí você vai pedir o teste sorológico. Aí você pede um tipo. Existe uma chance, tanto porque os laboratórios nem sempre fazem com qualidade, como os próprios métodos existem algumas limitações, e dá negativo mesmo no cara sendo. E ainda depende da reação de cada pessoa, a reação sorológica de cada paciente, tá? Então, não é comum, não é incomum o paciente ter a doença de Chagas, você pede sorologia, ela está negativa. Então, o que é que as diretrizes orientam? Que você peça um exame sorológico, peçam 2 exames sorológicos por métodos diferentes, tá? Preferencialmente, peça os dois ao mesmo tempo. Claro que SUS não vai rolar, mas pelo menos você pede um, registra, e no segundo momento você pede outro com outra técnica, para tentar registrar 2 tipos de sorologias, tá certo? Então, você pediu um teste sorológico, 2 testes sorológicos, um deu positivo, certo? Se os dois derem negativo, naturalmente não é doença de Chagas. Se um der negativo, der negativo, você ainda pode fazer um terceiro para confirmar, tá certo? Ou se o paciente for altamente suspeito, você já trata como sendo doença de Chagas, tá certo? E se os dois vieram positivo, aí nem se discute, o tratamento já segue no padrão que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? E eu quero chamar a atenção aqui. Desconfiou, peça sorologia. Eu estou no SUS. Peça uma, registre, de preferência registre o tipo que foi. Eu não sei quais são os tipos. Quando vier o resultado, anote qual foi o que foi feito. Existe ELISA, imunofluorescência, existe uma série de tipos. Quando vier o resultado, vai dizer, foi feito o teste ELISA. Você bota teste ELISA negativo. No segundo momento, pede ou oriente, quem pegar o paciente depois, a pedir no segundo momento um outro exame com outra técnica, que não seja o ELISA, certo? Essa é a mensagem, tá bom? Pode passar. Bom, os exames, eles já dão indícios, ajudam a gente no raciocínio, naturalmente. Então, no eletro é muito comum, principal alteração da doença de Chagas, o bloqueio de ramo direito. Quer dizer que todo mundo que tem bloqueio de ramo direito tem doença de Chagas? Não, de maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. A associação de bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional anterior superior esquerdo, que antigamente chamava-se de embloqueio anterior esquerdo, também é muito frequente em quem tem doença de Chagas. Mas quer dizer que tem uma... Não. E é importante que vocês saibam disso, porque realmente quando a gente vê, principalmente aqui no Nordeste,
O cara veio de uma região que é endêmica, aí você vê isso, aí faz a gente pensar mesmo nesse Chagas. Vale a pena até pedir sorologia para esses pacientes. Mas isso não quer dizer que ele tem, certo? A gente não pode fechar os olhos para outras patologias que causam insuficiência cardíaca, causam disfunção ventricular e que podem cursar com essas mesmas alterações eletrocardiográficas, tá certo? Eu tenho um paciente que ele hoje mora aqui, mas morava em São Paulo, o cara é oriental, e ele tinha bloqueio de rondês com bloqueio divisional do superior esquerdo. Viraram esse cara de cabeça para baixo, isso na década de 80, quando ele morava em São Paulo. Viraram ele de cabeça para baixo, tentando confirmar Chagas, e ele não tinha Chagas, né? Fizeram tudo, ele não tinha nada, só tinha isso na elétrica. Mas queriam, porque ele tinha essa alteração que fosse Chagas. Fizeram tudo, né? Até exames na época que não era protocolar, e não acharam. Então, e são achados que sugerem, mas não são exclusivos. E existem as sístoles ventriculares. Por quê? Nesses pontos onde há microlesões vasculares, onde há alterações no sistema de condução, são focos de arritmias. Então, as sístoles, algumas arritmias também podem iniciar nesses focos, então são frequentes também. A radiografia de tórax pode ser normal, a maioria das vezes é normal, mas quando você vê uma coisa muito grande no paciente em região endêmica, realmente a Chagas é uma causa muito frequente disso. Então, veja, essa foto que eu tirei aí, que eu tirei, né, que vocês estão vendo aí, não é montagem não, tá? Tem um tipo de coração chamado coração em moringa. Isso é muito sugestivo do doença de Chagas, né? E o derrame pericárdico volumoso faz um aspecto semelhante a esse aí, tá? Mas tirando o derrame pericárdico, fazer um coração desse aí, muito pouca coisa faz além de doença de Chagas, tá? Então, assim, o coração em moringa é sugestivo de doença de Chagas. É patognomônico? Não, mas é muito sugestivo. E no ecocardiograma, eu já falei para vocês naquela peça anatômica, mas veja o aspecto ecocardiográfico aqui embaixo do dedo de luva, o aneurisma. Tá vendo lá na pontinha, o sinal da seta? Naquela imagem a gente viu na peça anatômica que a gente está vendo no eco. Veja que as paredes, não sei se vocês conseguem reparar, as paredes, elas vêm espessadas e lá na pontinha elas ficam bem fininhas. Parece que você colocou um dedo lá na ponta onde está a seta. Tá vendo lá? Não sei se vocês conseguem ver. Aquilo ali é o aneurisma em dedo de luva, onde está o sinal da seta. E uma das principais causas de aneurisma em dedo de luva é uma doença de Chagas, tá certo? Mas a alteração da contratividade segmentar, veja, a alteração da contratividade segmentar, ela é uma das principais características da doença coronariana. Como eu falei para vocês, se a coronária irriga uma parede e aquela parede deixa de receber o sangue por um infarto, porque aquela artéria infartou, aquela parede vai ficar comprometida. Então, por isso que dá uma alteração segmentar. Mas existem algumas regiões do coração que o Chagas gosta de acometer. Então, são segmentos específicos do coração. Ele fica segmentado. Então, você vê agora a ponta, né? O aneurisma em dedo de luva, que é uma alteração segmentar, porque ele não contrai, tá certo? Mas a parede inferolateral, né, costuma muito ser acometido pela doença de Chagas, sem ser doença coronariana. Então, às vezes, também a gente diferencia. A gente vê um acometimento inferolateral no paciente que não tem doença coronariana e que não tem história familiar e nem fatores de risco para doença coronariana. Aí a gente acende a lanterna. Opa, será que não é Chagas? Entendeu? Aí a gente investiga, tá? Beleza. E dilatação de câmeras, assim como a gente viu no raio-x, a gente vê no eco também. E no Holter, o Holter a gente flagra as arritmias, esses fogos, tanto pela microvasculatura comprometida, como pela própria dilatação, pela fibrose, pelas as alterações do sistema de condução, as arritmias são bem frequentes na doença de Chagas avançada. Pode passar. Os estágios clínicos de evolução, né? Então, o estágio A é aquele paciente que não tem alteração em exame nenhum, não tem sintomas, mas que fez a sorologia por suspeita epidemiológica, por exemplo, e deu positivo. O estágio B é uma alteração, o cara tem alteração estrutural, mas não tem disfunção sistólica, o eletro não tem grandes alterações, o paciente ainda é assintomático. Quando ele começa a ter sintomas de disfunção ventricular, tal, aí ele já é o B2, e o estágio C e D, aí já são formas com sintomas significativos.
o estágio, o C, com fração de ejeção reduzida, mas um paciente que ainda tolera algum tipo de esforço, já o estágio D é o paciente bem sintomático, que costuma estar com internações frequentes e tal. Beleza, pode passar. E aí, só para vocês terem uma noção da evolução, porque às vezes a gente, por, por não ver tanto, a gente acaba negligenciando também algumas informações. Então, olha, pessoa que tem a doença na fase aguda, teve a fase aguda, a chance que tem de evoluir para cometimento cardíaco, 5%, praticamente, né? É pouco? É, mas não é tão negligenciável assim. Está na fase crônica indeterminada. Qual é a chance de acometimento cardíaco? 12% ao ano, tá? Principalmente se a gente não faz tratamento. Da forma crônica cardíaca, para evolução para óbito. Aí você vê que já sobe mais, a estatística vai para 8%. Então, veja, é um percentual que não é tão alto, mas também não é pequenininho. Normalmente, a gente trabalha assim, até 5% são achados de baixo risco para cirurgia cardíaca, baixo risco para não sei o que lá. 5%, entre 5% e 10% moderado, acima de 10% já é importante. Então, seriam achados em torno de moderado, então, assim, não é tão negligenciável essa evolução da doença de Chagas. Pode passar. E aí, olha, esse score de raça é uma coisa que eu gostaria que vocês guardassem. Não precisa decorar o nome, mas sempre que vocês verem a oportunidade, pensarem na doença de Chagas, verem um paciente que está com acometimento, principalmente um paciente sintomático, e ou já tem um diagnóstico, ou é um suspeito de doença de Chagas, lembre do score de raça. Ah, não lembrei o nome do cara, não, mas lembre que tem um score lá e pesquisa ele. Por quê? Eu não vou nem me detalhar no score, mas só para você entender a importância. O score de raça ajuda muito a gente na condução do paciente. E aí muda muito o desfecho do paciente. Que veja, paciente que tem um score de raça baixo, o score de raça avalia achado de raio-x, achado clínico, achado de eletrocardiograma, enfim. Mas você aplicou um score que é simples, veja aí que ela é simples, ela é rápida. Você classifica o paciente em baixo, intermediário e alto risco, né? E aí veja a diferença de mortalidade entre esses grupos. Então, se você pega um paciente, faz o score de raça e ele dá um baixo risco, você pode fazer controle anual desse paciente, né? Pode tranquilizá-lo, pode cuidar de outras patologias que ele tenha, certo? Por outro lado, se ele já tem um acometimento intermediário, você já pode fazer um acompanhamento mais de perto, avaliar exames mais específicos de acordo com a alteração que ele tenha. Então, se ele faz alterações arrítmicas, você pode fazer o Holter numa frequência maior, você pode fazer, às vezes, estudo mais invasivo, eletrofisiológico, né? Se o paciente é de alto risco, às vezes você precisa acompanhar até de 3 em 3 meses, né? Às vezes o paciente está no limite da indicação para colocar um marca-passo, ou um desfibrilador, um cardiodesfibrilador implantado. Então, isso ajuda demais na condução do paciente, diminui muito a mortalidade do paciente quando a gente enquadra ele no RAS e alerta a gente da necessidade de fazer um acompanhamento mais ou menos intensivo no paciente, tá? Então, guarda isso, código de RAS, pode passar. Bom, e aí, ó, veja, eu não sei, eu acredito que vocês saibam, mas é possível que algum de vocês nem saiba que se tratava de doença de Chagas com antiparasitário. É possível, tem benefícios. Olha só o que as diretrizes recomendam. Pacientes que você diagnosticou na fase aguda, todos têm indicação de fazer tratamento. O que acontece? Se você está na fase aguda, são os primeiros contatos do paciente com o parasita. Se você faz o controle parasitário no começo, toda a evolução da doença, independente se a sua resposta vai ser intensa ou não, eu não sei como vai ser a evolução, independente disso, eu já estou inibindo a progressão da doença. Então, todo mundo tem indicação da doença. E aqueles que descobrem já na fase crônica, praticamente todo mundo tem indicação, todo mundo tem indicação. O que é discutível é aqueles mais velhos, com mais de 50 anos, né? Por quê? Porque as medicações que a gente usa, o benzinidazol,
e o Nifurtimox são medicações que dão efeitos colaterais, que a posologia não é muito boa, tá? Então, são medicações, o benzinidazol, por ser mais tolerável, ele é primeira linha. O Nifurtimox, ele é segunda linha por causa disso. Então, se você pega um paciente com mais de 50 anos, que está na fase crônica, ele vai ter pouco tempo para desenvolver uma doença mais grave, né? E você vai submeter ele os efeitos colaterais da medicação. Então, aí é de se ponderar se vale a pena ou não. Sobretudo quando o paciente já tem outras comorbidades. Então, é por isso que na diretriz eles deixam isso para ser discutido com o próprio paciente ou interpretado de acordo com a situação de cada paciente, tá? Mas veja, com menos de 50 anos, todo mundo tem que fazer na fase crônica. É o que recomenda a diretriz. Para diminuir a carga parasitária e para que o paciente não desenvolva nem a forma grave cardíaca, nem digestiva, tá? E aí os dois de baixo já são pacientes que têm a doença estabelecida, né? Aí o raciocínio é semelhante. Se você tem uma forma crônica, tá? Que está no estágio muito inicial, num paciente, ele diz para todas as idades, mas você vai ponderar. Pacientes mais jovens e tal, vale a pena usar, porque a chance dele desenvolver formas graves é real, né? E já for um paciente mais idoso e tal, às vezes não vale a pena mais tratar. E se for uma forma muito avançada da doença, aí não vale a pena tratar ninguém. Por quê? Porque não tem mais benefício. Você quer diminuir, é um tratamento para diminuir a carga parasitária para evitar a progressão da doença, mas a doença já está no estágio mais avançado, tem mais o que progredir, tá? Então, nesse caso, não tem indicação de tratar. Praticamente todos os outros têm indicação de tratar. Então, veja, formas crônicas de doença, pacientes assintomáticos, todo mundo tem indicação de tratar. Alguém disse isso para vocês alguma vez na vida? Provavelmente não, né? Então, mas tem benefício, tá? Inclusive, é difícil a gente ver alguém que já fez essa medicação. E é difícil ver até candidatos a fazerem essa medicação, né? Mas quando a gente começa a pensar, primeiro no diagnóstico, fazer as duas sorologias, fechar o diagnóstico, aí a gente pode passar para o passo 2, que é pensar na possibilidade do tratamento, para evitar que o paciente evolua para fases mais graves da doença, tá certo? Fazendo o tratamento, tá? Então, beleza, pode passar. E aí, o tratamento com a doença já estabelecida são tratamentos para as síndromes de cada uma, né? Então, a síndrome principal do coração é a insuficiência cardíaca, e aí a gente vai tratar a insuficiência cardíaca, como qualquer outra, tá? E é, cara, um beta-bloqueador, aquela coisa, espironolactona, se o paciente está refratário, aquela mesmo protocolo, tá certo? E o antitubo digestivo, a gente trata as complicações, né? Às vezes é necessário cirurgia também para eles lá. Pode passar. E eu queria só deixar como mensagem final, tá bom? Foi uma aula só de alertas para vocês, na verdade. A minha intenção é lembrar para vocês que tanto a febre reumática como a doença de Chagas são são causas frequentes de doença do coração. E a gente vê com frequência, mas a gente costuma ter uma atitude muito passiva. A gente olha para elas e às vezes reconhece, mas não toma nenhuma atitude mais enérgica, tá? E aí, quando a gente está falando de febre reumática, lembrar tanto da profilaxia primária como a secundária. Checar se o paciente está fazendo e fazê-la, se for o caso. Isso muda demais a história da doença do paciente, certo? Na doença de Chagas, lembrar sempre de buscar o diagnóstico. Se o paciente já tem, ótimo. Se não tem, a gente tenta estabelecer sorologia, tá? Normalmente, o que vai chegar para a gente é fase crônica, a gente vai tentar diagnosticar com sorologia. E lembrar de fazer dois métodos diferentes. Tô no SUS, tenta um, registra qual foi que foi feito, tá? Como a gente também, pelo SUS, não tem como saber qual é o que está sendo feito, a gente pede genericamente. Sorologia para Chagas. Quando vier um resultado, a gente anota qual foi a técnica utilizada e já planeja pedir um segundo por outra técnica, tá? Para tentar fechar o diagnóstico. Fechando o diagnóstico, dá para planejar tanto o tratamento do parasita, antiparasitário, como fazer o adequado planejamento do tratamento do paciente.
Porque quando a gente tem uma insuficiência cardíaca, por exemplo, a gente vai atrás de causas. Porque cada causa tem nuances que a gente pode mudar, incrementar no tratamento. Então, você tem doença coronariana, você tem medicações específicas, você tem investigações específicas, profilaxias específicas. Se você tem doenças exudativas, tem outros métodos específicos, coisas específicas. Assim, a doença de Chagas também. Se você consegue detectar que é doença de Chagas, você pode somar a medicação de insuficiência cardíaca, você pode somar os medicações antiparasitárias e mudar a história da doença, certo? E lembrar do score de RAS, que é uma ferramenta muito importante, muito fácil e muito útil para a gente planejar o acompanhamento do paciente. Então, o acompanhamento que eu preciso de ser mais intenso, acompanhar mais de perto o paciente, eu posso alongar mais o acompanhamento, tá? Então, é uma ferramenta importante para se lembrar, né? Tá certo? Eu acho que era isso, viu? Pronto, professor. Eu vou parar a gravação, tá certo? Tá bom. Agora pode xingar. Foi muito boa a aula, professor. Muito boa, professor. Se vocês tiverem dúvidas e tiverem tempo e ainda não tiverem com fome, vocês podem perguntar. Parou a gravação ou ainda tá gravando? Tá gravando ainda. Poxa.